Eu sou o professor Washington Duarte. Hoje a gente continua com o nosso curso de estrutura de dados. Essa é a nossa terceira aula e a gente vai continuar tratando da base aí para o nosso estudo. Hoje a gente vai falar do ambiente necessário para que a gente possa executar nossas aplicações Java. Na aula passada, nós contextualizamos a linguagem, falamos ali da história, falamos das principais características do Java. Hoje a gente vai falar do ambiente de desenvolvimento. Muito bem. O processo de desenvolvimento e execução de aplicação Java é iniciado com a digitação do código, tá? Que depois ele vai ser compilado, obviamente. Essa compilação gera o que chamamos no capítulo anterior de bytecode. Ao ser executada, essa compilação será interpretada por uma máquina virtual para então apresentar os resultados esperados aí. Para a primeira etapa do processo, qualquer editor de texto de qualquer categoria básica aí vai servir para que a gente possa fazer. Por exemplo, o bloco de notas do Windows é suficiente para que a gente consiga fazer isso. O código-fonte deve ser escrito sob alguns padrões, que são estabelecidos aí pela própria linguagem. Com padrão aqui eu estou falando de estrutura de comando, estou falando de sintaxe. Daí isso vai gerar um arquivo com extensão .java. A extensão é um complemento de caracteres adicionais ao final do nome do arquivo ali, separado por um ponto. Ela é utilizada para que os sistemas operacionais possam entender ali que tipo de informação aquele arquivo traz e qual aplicativo ele vai utilizar para abrir. A partir desse ponto, a gente precisa de ferramentas específicas da linguagem, já que o próximo passo é compilar o código-fonte. Mas o que é compilar? Em linguagem de programação, a compilação é um processo em que o código escrito numa linguagem de alto nível é transformado em código de máquina, para que ele seja executado aí pelo computador. Em algumas linguagens, essa compilação gera um tipo de arquivo executável, aquele ponto .exe, como é o caso do Pascal, é o caso do Delphi, por exemplo. No caso do Java, o resultado dessa compilação é um arquivo que a gente chama de bytecode com a extensão .class. E esse arquivo vai ser executado pela máquina virtual Java. Essa execução pela máquina virtual Java é uma interpretação do bytecode. O compilador primário da linguagem Java é o JavaC, ou Java Compiler. Ele está disponível no Kit de Desenvolvimento Java, que é mais conhecido como JDK. São as iniciais do termo em inglês, que é Java Development Kit. O JDK é um conjunto básico de ferramentas com que, além do Java Compiler, ele tem aí também o interpretador Java e tem outras ferramentas também. Esse kit de desenvolvimento ele apresenta também diversos exemplos aí de aplicações feitas em Java, traz aí o código-fonte das classes do Java e traz também um ambiente de execução do Java, que é o JRE, que é a máquina virtual Java. A gente já falou disso na aula passada. Veja aí a representação do roteiro de uma aplicação Java desde a sua criação até a execução. A utilização das ferramentas do JDK é baseada em programas executados a partir de instrução no prompt de comando. Nesse curso a gente vai utilizar uma ferramenta de apoio aí para o desenvolvimento, que é o NetBeans. Então a gente não vai abordar o desenvolvimento de aplicações Java através do kit de desenvolvimento básico do Java aí, tá? Um ambiente de desenvolvimento integrado, a IDE, ela apresenta uma interface rica em detalhes, intuitiva. Isso facilita muito a compreensão aí dos conceitos que a gente vai abordar ao longo do curso. Eu destaco aqui que no ambiente de desenvolvimento profissional, dificilmente você vai se apegar à utilização do JDK puro para a realização das atividades. É essencial que você utilize um IDE para que você tenha maior produtividade. Então é possível se aproveitar uma série de detalhes que fazem diferença na produção de grande porte, aí, como notificação de erro em tempo real, sugestão de correção, autocomplemento de código, teste da aplicação de linha a linha, destaque para as palavras-chave da linguagem, sabe? Isso torna mais legível, fica muito mais fácil. O NetBeans é esse software que vai fazer esse papel para a gente. Ele é um software livre, sem restrição para sua utilização aí. É uma aplicação do tipo open source, tá? Construída a várias mãos pela comunidade de desenvolvedores Java aí. E é um projeto da Sun, que atualmente é uma empresa da Oracle, como a gente já falou lá atrás também. Essa IDE roda sob um ambiente de desenvolvimento primário. Então, antes da instalação do NetBeans, seria necessária a instalação do JDK.
Eu digo seria porque a Oracle já adiantou isso, né? Já adiantou esse processo para a gente. Ela já disponibiliza aí para você uma versão para você fazer o download com o NetBeans mais o JDK. Tá? Para baixar isso é bem simples, você vai lá no Google, faz uma busca rápida, busca com os termos lá, NetBeans com JDK, veja o exemplo aí. Aí você vai fazer o download do primeiro link. Se não for o primeiro que aparecer na lista aí, ainda assim está fácil de você identificar. Basta você ir em algo parecido com isso que vocês estão vendo agora. Antes do download, você vai aceitar os termos de licença, tá? Depois é só escolher o sistema operacional que está instalado aí no seu computador e faz o download para uma pasta aí no seu computador. Quando você executar o arquivo, vai ser aberto aí um assistente de instalação que vai te guiar aí durante todo o processo, tá? Não tem segredo. Vai aceitando as licenças, vai clicando em continuar e não há problema, não há segredo. No momento que você for direcionado para as telas aí de escolhas dos diretórios, onde vai ser instalado o JDK, onde vai ser instalado o NetBeans, o assistente já vai trazer aí os diretórios padrões. Eu sugiro que você não altere nada nessas pastas aí não, até que você tenha mais experiência depois e queira fazer uma instalação personalizada, tá? Você vai aguardar aí agora alguns minutos até que a instalação seja concluída. Após esse processo, ele vai apresentar para você a mensagem aí com instalação concluída com êxito. Para acionar o NetBeans, você vai usar aí o seu menu iniciar ou vai no ícone disponível na área de trabalho. Essa é a tela inicial que já traz aí algumas possibilidades de ver demonstrações, tutoriais aí, você fazer um tour pela IDE e descobrir as novidades que tem por aqui. Navegue aí nos links, agora é hora de você explorar mesmo e entender como é que é esse processo aí do NetBeans. Pode brincar por aí à vontade. A gente vai aprender agora como criar um projeto no NetBeans. Tá? Criar um projeto nesse momento é abrir uma pasta onde você vai poder criar classes e executar essas classes. Vai permitir a você abrir aí um editor onde você vai poder digitar o código e bem tranquilo. Você vai salvar um arquivo .java que ao compilar será convertido num bytecode, que é aquele .class, como a gente viu no capítulo anterior. E aí começa a brincadeira. Muito bem, para criar o projeto você vai lá no menu Arquivo, depois Novo Projeto. Nessa janela você vai escolher a categoria Java em Projetos, Aplicações Java. Agora você vai dar um nome para o seu projeto, nesse campo aí, Nome Projeto. Mude apenas isso e deixe o resto como padrão. Especialmente deixe marcada essa opção, Criar a classe principal. Isso vai fazer com que o projeto já venha com uma classe estruturada para você começar a programar. Nós vamos usá-la na próxima aula. Observe os endereços das pastas onde seus arquivos serão salvos. Eles estão aí na caixa de texto Localização do projeto e Pastas do projeto. Clique em Finalizar. Pronto, essa é a base para que a gente possa começar a programar. É isso. Hoje a gente conheceu qual a estrutura necessária para que a gente possa programar em Java. Tá? A gente falou sobre o JDK, que é o kit de ferramentas que traz aí o compilador Java, que vai transformar nosso código-fonte em um bytecode, e que o bytecode é o código interpretado pela máquina virtual Java, que está dentro do JRE, que é o ambiente de execução. Instalamos a interface de desenvolvimento integrado, o NetBeans, que será o software que vai nos permitir escrever e executar aí os nossos códigos e aplicações. Tá? Na próxima aula, a gente começa a revisar a estrutura de programação. Vamos falar de regras, vamos falar de sintaxe e afins aí. Tá bom? Até a próxima!